Meus amigos, hoje um vídeo diferente. Lembrando que no dia 16 de julho eu postei os comentários da empresa Apple nos meus stories e muitas pessoas me mandaram mensagem falando para colocar o vídeo no feed, que seria mais propício para atingir um número maior de pessoas. Então vamos lá, só fazendo algumas advertências. Não é recomendação de investimento, é apenas a minha visão da Apple com base nos múltiplos vigentes de hoje, com base no Nasdaq e no S&P 500 e porque eu entendo que a Apple é uma boa posição, mas não é uma recomendação. Espero que vocês gostem. Segue o vídeo. Partindo dos argumentos, eu vou começar pelos fundamentos contrários e é o motivo pelo qual a Apple está defasada em comparação às outras empresas do chamado Magnificent Seven, que são as 7 grandes empresas de tecnologia, que incluem Microsoft, Tesla, Apple, Nvidia, Meta, Google e a Amazon. São as 7 grandes empresas de tecnologia. Por que a Apple está para trás comparativamente às outras em relação à performance relativa? Porque as sanções, as tarifas impostas pelo Trump atingem a cadeia de produção da Apple, que faz boa parte dos iPhones na China. E além disso, 15% da receita da Apple vem da China. E há um risco de que a Apple seja sancionada no país, sofrendo perda de market share, seja porque agora as fabricantes chinesas fazem ótimos smartphones, seja por pressões políticas que vão levar à queda de receita no país. Outras críticas à empresa dizem respeito à falta de inovação nos últimos anos, isso pelo fato de que a troca do CEO com a assunção do Tim Cook após o falecimento do grande Steve Jobs, houve uma mudança de perfil. Steve Jobs era um inventor, um inovador. O Tim Cook ele é um gestor de cadeia de produção e de geração de valor ao acionista. Por isso que no último encontro da Berkshire Hathaway, o Warren Buffett fez um grande elogio ao Tim Cook por ter gerado muito valor ao acionista da Berkshire Hathaway. Então, entendendo a perspectiva do Tim Cook, que é um gestor, um cara que está focado em gerar valor para o acionista e nem tanto em criar produtos inovadores, nós temos que entender a Apple como uma empresa agora mais conservadora que não vai inovar muito, mas que vai sempre manter as suas margens, vai sempre ficar focada em rentabilidade, retorno sobre capital, retorno sobre patrimônio líquido. São métricas que o Tim Cook preza na sua gestão, provavelmente até por influência do Warren Buffett. O último argumento negativo diz respeito ao risco regulatório sobre as Big Techs, principalmente na Europa, que sofrem sanções constantes da União Europeia. Muitos dizem que é uma forma da União Europeia tributar mais as Big Techs. Independentemente da discussão, são sanções impostas e que é um risco à empresa, mas eu não acho que seja um argumento muito relevante. O que pesa hoje no preço da ação, na verdade, são as tarifas do Trump, porque isso impacta a cadeia de produção da Apple. A Apple tem tentado migrar boa parte da produção do iPhone para a Índia, para tirar da China, mas hoje é isso que está pesando sobre as ações da Apple e o fato de que ela tem crescido já em percentuais bem menores. Então o crescimento já não é um crescimento acelerado, tanto de receita como de lucro líquido. Esses são os pontos negativos que impactam hoje o preço da Apple e é por esse motivo que ela tem caído e, em comparação com as outras Big Techs, tem ficado bem para trás. Agora vamos para os argumentos favoráveis, porque eu acho que é uma boa compra. Embora o Nasdaq esteja um pouco acima da média do preço-lucro dos próximos 12 meses, olhando para frente, portanto, prospectivo, eu entendo que ainda não estamos num patamar de bolha, até porque nós temos que considerar que vai haver uma queda nos vértices da curva de juros norte-americana a partir, pelo menos, do ano que vem. Hoje não se precifica aqui para os próximos 6 meses um corte, mas lá para o ano que vem é certo que haverá corte na taxa de juros e isso vai acabar trazendo mais fluxo para a renda variável na medida em que os vértices da curva de juros caem. O ponto é, a Apple gera muito caixa, então na projeção aqui, nessa tela aqui, vocês podem ver a projeção do mercado em relação ao fluxo de caixa livre da empresa, beirando praticamente 30% da receita e uma geração de caixa intensa que já existe hoje e a Apple tende a manter. Como é que ela vai manter essa geração de fluxo de caixa livre? Pela precificação dos seus produtos e dos seus serviços. A Apple tem um pricing power, chamado poder de precificar, muito forte. Eu sou cliente Apple, eu vejo aqui, recebi uma notificação há pouco tempo que o iCloud vai subir. E ela pode precificar enquanto ela quiser. E ela tem esse poder de precificação porque quem é usuário da Apple, do iOS, fica um pouco refém do ecossistema que a Apple cria. Então, se você tem um iPhone, depois você compra um AirPod, aí depois você compra um Apple Watch. Então, você vai ficando refém. Aí você começa a bater o armazenamento, você contrata o serviço em nuvem. Aí depois você contrata a Apple TV. E assim sucessivamente, a Apple vai fazendo com que você fique preso
ao ecossistema dela e não consiga sair. É uma forma inteligente de prender o usuário, evita o turnover de usuário migrar da Apple para Samsung ou para outro dispositivo, e com isso ela consegue ter um poder de compra e fidelização do cliente. Hoje a Apple negocia mais ou menos em 27 vezes o fluxo de caixa livre dos próximos 12 meses, que é mais ou menos a média do último ano, dos últimos 3 anos já está um pouco acima, mas lembrando, temos que considerar que nós vamos trabalhar com curva de juros mais baixa nos Estados Unidos e isso impacta o valuation, a precificação. Pelo aspecto qualitativo da empresa, eu considero que ela deveria estar negociando em múltiplos mais próximos das outras Big Techs. Um argumento negativo que eu esqueci de comentar, mas vou trazer agora para os argumentos favoráveis, é o fato de que a Apple está para trás em inteligência artificial. Quando nós olhamos aqui o balanço da Apple, nós vemos que ela tem 48 bi de caixa em dólar e mais 49 bi de recebíveis. Então, se você somar os recebíveis com o caixa, dá quase 100 bi de dólares. E ela tem quase dívida, não vou dizer que é dívida zero, mas para o tamanho dela, uma empresa que está avaliada em 3 trilhões de dólares, tem uma dívida de 98 bilhões de dólares, não é nada. A dívida líquida dela é baixíssima, de 50 bi. Então, o que eu quero enaltecer com esses comentários? O fato de que essa posição de caixa e dos recebíveis possibilita a Apple fazer compras de empresas. Então, tem um sell side lá nos Estados Unidos, que é o Wedbush Securities, que tem um analista lá muito famoso, chama Dan Ives, que ele já cogitou que a Apple poderia comprar a Perplexity AI, que é uma empresa que também voltada a LLM, né, modelos de linguagem ampla, similar ao ChatGPT, e que isso poderia acelerar a inovação da Apple, já que internamente ela não está conseguindo avançar em inteligência artificial. Significa que essa posição de caixa traz opcionalidade à empresa. Além de gerar muito caixa anualmente, a Apple ainda tem muito caixa parado no seu balanço, o que lhe permite ser mais agressiva e fazer esse tipo de aquisição. Não me parece o perfil do Tim Cook, mas é uma carta na manga que a Apple tem. E vejam, por exemplo, que a Meta está fazendo propostas para vários engenheiros voltados à inteligência artificial de outras empresas e está assediando engenheiros até do ChatGPT, da OpenAI, para que eles venham para a Meta. A Apple também tem poder de fogo para fazer isso, caso ela queira. O fato é que isso dá à Apple uma grande possibilidade de crescer em inteligência artificial e corrigir esse atraso comparativamente às outras empresas hoje. Outros aspectos que eu considero relevantes. Hoje a receita da Apple 50% é do iPhone, mas geograficamente falando, a Apple está muito diversificada e ela tem focado cada vez mais em crescer a fatia de serviços, que seria basicamente essa parte da Apple TV, a parte do armazenamento em nuvem pelo iCloud. São nichos da sua receita que têm crescido e são bons, porque são serviços com altas margens para a Apple e ela deixa de ser uma empresa de puro hardware. Hoje a empresa em hardware é de 75% a receita, porque nós temos que colocar, além do iPhone, o iPad, os wearables, né, que seriam o AirPod, o Apple Watch e o Vision Pro, que ainda é muito incipiente, não dá para considerar como um percentual relevante da receita. Mas a tendência é que a Apple foque mais em se tornar uma empresa de serviços, diminuindo o percentual do hardware na composição da sua receita. Então, sopesando os argumentos favoráveis e contrários, eu tendo a priorizar os argumentos favoráveis pela grande qualidade da empresa. Já não é mais uma empresa de crescimento, é uma empresa mais conservadora, mas que ainda gera muito caixa e é muito bem gerida pelo Tim Cook, pela sua equipe. Hoje, a mediana dos analistas de sell-side dá a ação mais ou menos em torno de $230, que seria mais ou menos um upside aí de 10% em relação ao preço de hoje. Mas eu penso que, pelo baixo custo de capital da empresa, nós poderíamos até projetar isso um pouco mais para cima e também tem que considerar que é um prêmio de qualidade da Apple. Eu poderia até cogitar um upside aí de 15% a 20% e eu acho uma compra excelente. Lembrando, não é recomendação, é apenas a minha visão. Estou expondo para vocês como é que é o meu processo mental para construir uma tese, uma decisão de compra que eu já montei e pretendo aumentar. Então, para encerrar nossa análise, aqui está o livro After Steve, How Apple Became a Trillion Dollar Company and Lost Its Soul. Como a Apple se tornou, sob a gestão do Tim Cook, uma empresa de 3 trilhões de dólares, mas perdeu a sua alma, que é essa mudança de liderança de um inventor, um inovador, para um gestor, alguém que gera valor, que faz a gestão da cadeia de suprimentos, mas que não tem a capacidade de inovação do grande Steve Jobs. Um abraço para vocês, espero que vocês gostem da análise e fico à disposição.